E aí, galerinha do nosso Movimento Sustentável, sejam bem-vindos a mais uma aula, onde nós vamos continuar falando sobre o tratamento de resíduos. Na aula anterior vocês viram os vários tipos de destino que o lixo pode ter, né? Vocês até tiveram como atividade aí a proposta de vocês montarem lá um adubo orgânico de vocês a partir da reutilização de alguns lixos que a gente pode considerar até do tipo doméstico, não foi? Hoje nós vamos falar de um dos outros destinos do lixo que também é muito importante, principalmente quando a gente fala em sustentabilidade. E você já deve conhecer um pouco dessa temática que a gente vai abordar nessa aula de hoje, que é sobre a nossa reciclagem. A reciclagem, pessoal, ela pode ocorrer para diversos tipos de materiais. O mais comum que nós conhecemos é o papel, né? O papel reciclável, onde você pega vários papéis, coloca lá na água, faz um mingau, basicamente, para iniciar o processo de reciclagem dele. Mas muitos outros materiais também podem ser reciclados. E aí hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse processo e vamos ver algumas vantagens e também as desvantagens desse tipo de destino que o nosso lixo pode ter. Vamos lá no slide para a gente começar a falar? Então, galerinha, como a gente está falando na segunda parte aqui sobre resíduos sólidos, nós temos a reciclagem, por definição, como sendo a separação dos materiais que constituem o lixo domiciliar, ou seja, aquele lixo doméstico nosso que a gente vai jogando ali. O que eu posso reciclar? Eu posso reciclar o papel, os plásticos, os vidros e também alguns metais, né? Com a finalidade de trazer de volta a nossa indústria, né? Trazer de volta o uso deles para o nosso dia a dia, para o nosso consumo. Só que a reciclagem, ela ocorre em etapas. Galerinha, em etapas. Por quê? Porque eu não tenho como pegar um lixo de qualquer maneira e reciclá-lo. Eu não posso reciclar plástico junto com papel, o alumínio junto com vidro, metal junto com alumínio, não. Nós temos que fazer um processo de etapas que começa a partir da separação desse lixo. Por isso que em muitos lugares, até mesmo em muitas escolas, vocês já podem observar a coleta seletiva. Gente, a coleta seletiva ela ajuda aí muito a gente dar o destino correto para cada tipo de lixo. Isso inclui o destino da reciclagem. Então, entre os processos, entre as etapas do processo da reciclagem, a gente tem a coleta. Vamos lá para a gente falar um pouquinho sobre a coleta desses resíduos? Vamos lá no slide. Então, uma dessas fases, uma dessas etapas da reciclagem, nós temos que é a coleta, né? Você vai lá, faz ali o uso daquelas lixeiras que identificam qual é o lixo orgânico, qual é o lixo plástico, metálico, que auxilia e muito, gente, na hora de destinar o lixo. Depois que tem a coleta, esse lixo vai para a recepção. O caminhão de lixo passou, tem a coleta lá seletiva. Nessa recepção, nós temos lá como intuito aferir o peso e o volume por meio de balança. Então, essa placa aqui, ó, que vocês estão observando no chão, ela está medindo ali o peso, aferindo o peso dessa caçamba, né? Depois a gente vai ter o armazenamento em silos ou depósitos adequados com capacidade para o processamento mínimo de um dia. Esses lixos eles não podem ficar muitos dias parados. Depois da recepção, a gente tem o que a gente chama de alimentação. Nós vamos comer lixo? Não, galerinha. A alimentação consiste no carregamento na linha de processamento por meio de máquinas, né? Tais como os pás, carregadeiras, pontes, rolantes e braços hidráulicos. Nesse ponto aqui é a transição. Você vai retirar o lixo lá da estação onde ele foi coletado, na recepção, e ele vai seguir, por exemplo, por uma esteira, né? Que vai levando ele até a triagem.
Na triagem, a gente tem como intuito dosar o fluxo de lixo nas linhas de triagem e fazer o processo de separação dos tipos de reciclagens. Então aqui, o que nós vamos ter? As esteiras vão estar lá transportando esse material e aí a gente vai ter a triagem, que vai ser a seleção e a separação dos tipos de materiais recicláveis que vão estar ali presentes, tá? Pode acontecer, e muitas vezes vocês vão ver que nessas estações de reciclagem, essa separação ela vai ser uma catação manual, né? Quando a gente tem ali materiais metálicos, alguns lugares utilizam ímãs para fazer a remoção desses materiais dos demais. Depois a gente vai ter o posicionamento dos catadores nas esteiras, que vai ficar ali lateralmente, para facilitar a seleção desses materiais, que podem ser selecionados por tamanho ou por volume, né? Tamanho ali por peso, volume, tanto faz, eles vão estar selecionando os tipos de materiais nessa estação e tirando ali o que é plástico, o que é alumínio, o que é vidro, o que é papel. Por quê? Porque depois, no destinamento, aí vai ter o processo ideal de reciclagem para cada um desses elementos. Como, por exemplo, se a gente fala em reciclagem do papel, é um processo um pouco mais simples do que a reciclagem das latinhas de alumínio, né, que requer um pouco mais de energia elétrica para que ocorra, que também é diferente da reciclagem dos vidros, né, dos materiais ali feitos de vidros. Então, essa separação, ela é fundamental. Mas adianta a gente só fazer a separação e a reciclagem? Como que essa reciclagem vai modificar ou pode estar modificando o nosso dia a dia? No produto final. Porque qual é o intuito, gente, de reciclar? Eu tinha o lixo, que por conceito é aquele resíduo que não tem utilidade para o homem, não é isso? Um caderno que você já escreveu nele todo, que você já rasurou, que você rasgou, ele vai ter utilidade para você? Não, normalmente você vai descartar no lixo. E aí ele vai ser reciclado e vai virar, por exemplo, uma agenda. A agenda tem utilidade? Tem. Então, a reciclagem é quando você pega aquele resíduo que não tinha utilidade para o homem, para o ser humano, você recicla ele e ele passa a ter uma nova finalidade de uso, ou até mesmo uma finalidade bem semelhante ou igual à que ele tinha anteriormente. Por quê? Porque isso vai diminuir a necessidade de você ir lá na natureza, retirar matéria-prima para fazer aquele material de origem, né? Como, por exemplo, o seu caderno. Se você utiliza, se você foca em materiais recicláveis, então você vai estar focando no material que está sendo produzido a partir de algo que não tinha mais utilidade e que depois de reciclado passou a ter novamente utilidade para o homem. Então, o esquema da reciclagem seria mais ou menos esse aqui. Vamos lá olhar? A gente teria ali o ponto de entrega voluntária, né? Que seria aonde você vai colocar lá o seu lixo, né? Separadamente, organizado. Depois a gente vai ter a coleta, né? E a reciclagem desse material. Daí a gente vai para a matéria-prima, para a cadeira produtiva, onde esse material reciclado vai ser utilizado, né, vai ser separado, vai ser catalogado, para depois ele fabricar algo de utilidade para o homem, que vai voltar novamente para o mercado, né, para comercialização, vai ser novamente vendido, distribuído, e por fim vai ser comprado para uso, para o consumo. Novamente ele vai ser descartado e aí a gente tem o que nós chamamos de um ciclo da reciclagem. Se você for observar, qual é o principal intuito disso? Gerar sustentabilidade. A sustentabilidade.
A reciclagem desses materiais faz com que a gente possa aumentar ali os níveis de sustentabilidade. Então, como benefício, a gente vai ter preservação dos recursos naturais. Por que preservação dos recursos naturais? O que eu preciso para fazer um caderno? Aí você vai pensar num monte de coisa. Eu preciso de mão de obra, eu preciso de plástico, eu preciso da matéria-prima principal, que é a celulose, que vai se encontrar onde? Lá nas árvores. Então eu vou precisar fazer o quê? Derrubar daquela madeira, extrair a minha matéria-prima e depois fabricar o meu caderno. Quando a gente recicla o papel, eu estou evitando, né, deveríamos estar evitando que mais matéria-prima seja utilizada para fabricar o mesmo produto. Por quê? Porque eu estou reutilizando aquele caderno para reciclar e formar um outro. Então, um dos principais benefícios da reciclagem é a redução da necessidade do uso de matéria-prima lá da natureza. Tranquilo? Vamos lá no slide para a gente ver outros benefícios. Economia de energia. Na reciclagem de alguns materiais, eu preciso ter menos energia para reutilizar do que para fabricar do zero. Um ponto muito importante, geração de emprego e renda. Galerinha, tem muita gente que está empreendendo, né, e tirando renda, provimento financeiro a partir de reciclagem de muitos materiais. Vocês já devem ter visto na sua cidade ou em algum outro local, catadores de latinha, que é muito comum, que vendem esse material, né? Lógico que nesse caso não é um valor tão grande, né? Mas muitas pessoas necessitam e fazem uso disso para poder gerar alguma renda para eles. Outro ponto importante da reciclagem, lógico, a conscientização para solucionar problemas ambientais. Faltou o problema aqui, né? Para solucionar problemas ambientais. A gente sempre tem que observar, antes de se desfazer de qualquer material, se ele pode ou não pode ser reciclado. Outro ponto importante que vocês já viram também lá sobre o tratamento do resíduo é o tipo de material que você está descartando. Se ele pode ou não prejudicar o meio ambiente, se você está fazendo o descarte correto ou não desse material. Então tem que ficar bem atento. O rendimento da eficiência de um material reciclado que se encontra misturado ao lixo domiciliar em usina de reciclagem é de 3 a 6%, dependendo da tecnologia utilizada lá pela usina. Então, assim, a gente ainda tem um rendimento muito baixo. 3 a 6%. 6% quando a gente tem uma tecnologia um pouco mais avançada que digamos assim, o material de desperdício continua sendo bem menor. Quando a gente tem uma tecnologia um pouco inferior, o rendimento acaba sendo um pouco menor do que o esperado. Então, galerinha, quando a gente vê muitas pessoas fazendo a coleta de alguns materiais, percebam que o intuito de muitos desses é vender para pontos de coleta que fazem a reciclagem. No lixão, muitas pessoas ainda, infelizmente, a gente tem muitos lixões no Brasil, né? Muitas pessoas ainda fazem uso tanto para coletar coisas de uso próprio, que é muito triste, né? Uma realidade dessa, como também materiais que eles vão estar vendendo em pontos de coleta para a reciclagem também. Então, a gente tem aqui uma relação muito intrínseca entre a nossa trilha, que trata sobre o movimento sustentável, e a prática da reciclagem. A prática da compostagem também, porque se você for observar, a compostagem você pegou aquele lixo orgânico que não te servia de mais nada, que ao contrário, se aquilo ficasse na tua casa seria foco até de doenças, e você fez o quê? Você reutilizou ele para um outro determinado fim. Então você reciclou esse material para uma utilidade nova dele no seu dia a dia, né? Lógico que aí esse adubo ele vai demorar muito tempo ainda para você coletar os frutos,
mas é um tipo de reciclagem. E como nós estamos falando aqui de uma trilha onde nós estamos tendo aí todas as informações para melhorar a qualidade de vida do ser humano, a gente não pode deixar de falar da reciclagem. Ela está ali muito ligada à sustentabilidade. Hoje nós estamos aqui vivendo mudanças climáticas que há 50 anos atrás não se tinha. Por quê? Porque hoje nós temos aí um teor de poluição das águas, do solo, do ar, muito grande, que vai influenciando nos ciclos, né, hidrogeoquímicos e biogeoquímicos de muitas regiões, né, regiões que antigamente tinham elevados fluxos de chuvas, né, tinham rios que as águas tinham um nível estável. Hoje já não tem mais tantas chuvas, hoje os rios já têm níveis mais baixos de água. Isso tudo está ali interligado nas situações de poluição. Então, quando a gente pensa nessas questões, nós temos que pensar em como mudar os nossos hábitos individualmente para que esses hábitos possam mover as mudanças coletivas, tá? Então, quando a gente está falando dessa temática, desse tipo de destino do lixo, que é a reciclagem, nós estamos falando de uma prática, sim, sustentável. Por isso que nessa lâmina aqui de slide a gente está falando dessa relação. Então vamos lá, continuando a ler, para a gente poder tratar um pouco mais sobre isso. Então a gente tem a relação entre a sustentabilidade e a reciclagem é simbiótica. A reciclagem, ao promover a reutilização de materiais, ela contribui diretamente para a conservação de recursos naturais finitos. O que isso quer dizer? Finitos que um dia podem acabar, mas não porque eles vão sumir da face da terra, mas porque eles podem se apresentar em situações não aptas para o consumo, como, por exemplo, a água, a energia e minerais. O que acontece com a questão da energia? A questão da energia, como nós vamos falar lá no módulo 2, né? Vocês vão observar que as principais fontes de energia, hoje nós temos aí os combustíveis de origem fóssil, né? Você já conhece esses combustíveis. E nós temos também a questão da energia elétrica que a gente consome diariamente na escola, em casa, no trabalho, na rua, onde nós estamos ali sempre fazendo uso dessas energias. E existe essa grande preocupação de novas fontes que não sejam finitas, ou ainda de novas fontes que não poluam tanto. Hoje o movimento sustentável ele está buscando renovar o modo como vivemos para que esses recursos naturais possam permanecer aí por muito mais tempo. Além disso, ela desempenha um papel fundamental na redução da poluição do ar e da água, ao mesmo tempo em que diminui a pegada de carbonos associada à produção de novos materiais. Então, galerinha, tem muita coisa envolvida aqui que vai ser abordada durante a nossa trilha. Nesse primeiro momento, a gente viu ali, desde estatística até as doenças que podem ser causadas pelo consumo de água não potável, de água não tratada. Nós vimos também a importância do saneamento básico, como isso pode causar malefícios para nós e para o meio ambiente. E a gente está vendo hoje, né, finalizando mais uma parte desse módulo, a questão da reciclagem, que também é muito importante nesse movimento sustentável. A professora Laísa já vai estar aqui com vocês e vai abordar os principais conceitos e tópicos de sustentabilidade, para você entender o porquê que isso está tão em alta hoje em dia, não só na educação, mas como também nas grandes empresas, nas pequenas empresas, no governo. Hoje nós temos uma movimentação muito grande, mundialmente falando, para desenvolvimento de práticas mais sustentáveis. E a gente está aqui com vocês para que vocês apresentem para a gente futuramente as práticas que vocês podem estar desenvolvendo na comunidade, assim como também na escola de vocês. Então, ó, Laísa, eu vou deixar contigo agora, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!
É isso aí, professora Sabrina. Agora vocês vão ficar comigo, porque eu vou falar sobre o tema da sustentabilidade. Com certeza é um tema que vocês escutam, já ouviram, né? Produtos sustentáveis, né? Indústrias sustentáveis, mas é um tema, gente, que parece que ele é novo, mas ele, ó, já foi um tema que já foi abordado desde 1987 por uma ex-primeira-ministra da Noruega, o nome dela se chama Gro Harlem, e ela já conceituou esse tema sustentabilidade. E você aí que está me assistindo, será que você sabe o que é sustentabilidade? Então, meu diretor, corta agora para a telinha, que a gente vai ver e vai conceituar esse tema, né, que é um tema tão importante e muitas vezes abordados aí em questões de vestibulares. Então, vamos conceituar o que é sustentabilidade. A sustentabilidade, pessoal, são ações e atividades que visam suprir, olha aí, gente, suprir necessidades atuais sem comprometer o futuro das próximas gerações. Como assim, professora? Sem comprometer o futuro das próximas gerações. Ou seja, vou tentar aqui explicar de uma forma mais prática, né? São atividades, ações que a gente faz agora, né? São os recursos que a gente acaba utilizando para as nossas atividades do cotidiano, né? Sem que o que a gente faça agora, o que a gente utilize de recurso, comprometa o quê? O futuro dos nossos descendentes, das nossas próximas gerações. E para que esse ponto, esse conceito, ele se equilibre, eu tenho que pensar em 3 pontos, que são o que eu considero os pilares da sustentabilidade. Que é o quê, professor? O conceito econômico, vamos aqui mostrar aqui pela setinha, tem que pensar aqui o conceito econômico, o conceito social, que já entra a questão humana, o lado social, e a questão ambiental, gente, o meio ambiente. Então, esses 3 pontos, esses 3 pilares, eles têm que estar em equilíbrio quando se fala de desenvolvimento sustentável. Professora, tudo bem, até aí eu entendi, mas eu gostaria de repente de um exemplo mais prático. Vamos pensar aí então no seu bairro, digamos, né? Que no seu bairro vem uma construção, monte, né? Você fique sabendo que vai ter uma construção de um shopping, né? Um shopping center ali no seu bairro. Para que esse shopping ele se adeque aí à sustentabilidade, a esse conceito, ele tem que passar por esses 3 pilares. Primeiro, né, como eu apontei ali, o pilar econômico, o financeiro, para que se possa, né, fazer essa obra, né, os custos dela, né, a questão da geração de emprego, né, tudo isso aí está relacionado ao quê? A economia, a parte prática, financeira. Junto com essa parte, eu tenho que pensar no lado social. Onde é que vai ser construído aquele shopping? Qual bairro? Será que vai afetar, por exemplo, os moradores que moram naquela região? Como é que vai afetar? Será que vai piorar o trânsito? Vai melhorar o trânsito para aqueles moradores? Tudo isso eu tenho que pensar. E quando eu penso no lado ambiental, por exemplo, na construção de um determinado shopping em um bairro, eu já tenho que pensar se aquela construção naquela região não vai afetar a parte ambiental. Aí na questão ambiental, aí a gente tem que pensar, olha, vai ser ali no bairro X, mas o que eu preciso, né, para não degradar o ambiente? O que eu preciso? Vamos fazer então estações de coleta de água pluvial, né, seria um ponto. Vamos utilizar para construir esse shopping, assim que ele ficar pronto, a energia solar. Então, são pontos que vão estar o quê? Equilibrando o ambiente, né? Para aquela região ali, para aquela valorização ali, aquele bairro, ele vai ficar valorizado economicamente. Então, são esses pontos, esses pilares que estão relacionados com a sustentabilidade. Mais uma vez, o que a gente pode utilizar de material
reciclado de repente para construção. Aí mais uma vez aí entra ambiente, economia, né, o social. O que será aquele shopping naquele bairro vai melhorar o aspecto social daquela região? De repente sim, porque vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda. Né? Então tudo isso, gente, é um pilar da sustentabilidade. Então eu já dei um exemplo aí, uma forma mais prática para vocês entenderem. Então são ações, atividades que a gente continua, né, que utilizamos aqui no nosso cotidiano, que vem para suprir as nossas necessidades, mas que não podem comprometer o futuro das próximas gerações. A gente não pode acabar, né, com esses recursos que nós estamos utilizando. Nós temos que, pelo contrário, né, pensar em maneiras de que as próximas gerações possam utilizar esses recursos e assim por diante. Prosseguindo aqui, né, com o tema da sustentabilidade, vou dar alguns exemplos de iniciativas que a gente considera sustentável, que vocês aí da casa de vocês já podem, né, se ligar e já começar, né, a entender melhor desses exemplos na prática. Tem muitos exemplos aí, mas eu vou apontar aqui, né, com os exemplos individuais. Vamos lá, vou fazer esse apontamento aqui com os exemplos de iniciativas individuais. Lembrando que essas iniciativas individuais, elas também dependem de iniciativas coletivas, né? Iniciativas governamentais, industriais e por aí vai. Então, o primeiro ponto que eu acho assim, que eu considero que é uma iniciativa que todos nós, né, podemos fazer e contribuir com a natureza é a economia de água. Né? A economia de água não é só aquela economia de você, na hora de você lavar aquela louça, né, você fechar a torneira. Também na hora que você vai tomar aquele banho, não deixar aí o chuveiro ligado por muito tempo. Porque quando a gente fala de economia da água, a gente tem que pensar no ciclo da água e na questão da água potável. Né? Para que essa água potável, ela não se torne o quê, gente? Escassa. Aí, se ela se tornar escassa, né, o que vai acontecer com as próximas gerações? Não vão ter, né, ou vão ter que buscar outros meios mais caros para obter essa água potável. Então, é interessante o quê? O primeiro ponto aqui, né, que eu cito, é a economia de água, né, que você que está me assistindo, você vai poder fazer. Outro ponto, produtos biodegradáveis. Vocês já devem ter visto, né? Produtos biodegradáveis. Isso quer dizer o quê? Que são produtos que vocês vão estar utilizando e que esses produtos, ao ser descartados, eles conseguem o quê, gente? Eles têm a capacidade de se decompor muito mais rápido no meio ambiente. Ele não vai se acumular no ambiente. Pelo contrário, né? Ele vai se decompor mais rápido naquele ambiente. Mas, para que você possa, né, só um ponto aqui, para que você possa utilizar produtos biodegradáveis, né, para que você possa estar utilizando esses tipos de produtos, se faz necessário o quê, professora? Que você tenha essa opção, essa escolha, essa oferta. Não adianta falar, use produto biodegradável, se você sai e você não encontra esse produto biodegradável. Então, por isso, precisamos de ações coletivas para que se produza mais produtos biodegradáveis. Um outro ponto também é moderar o uso de descartáveis. Aí vem aquela questão de canudo, daqueles copos plásticos. Então, o ideal é o quê? Que a gente modere esse uso, né? Hoje a gente já vê, né, que já temos... Vocês já devem ter visto, assim, algumas propagandas que não tem mais aqueles... Hoje os canudos, eles são... Grande parte, aí já tem empresas, né, que já compram produtos biodegradáveis, né? Esses canudos, eles acabam sendo biodegradáveis. E em alguns estabelecimentos, eles deixaram de usar canudos. Era muito comum, na minha época de criança, eu sair e eu sempre... Como era criança, eu não tinha essa noção, né, dessa responsabilidade, sustentabilidade, meio ambiente.
Eu sempre gostava de tomar água no canudo, refrigerante no canudo, suco no canudo. E hoje não, hoje você já percebe que os estabelecimentos, eles já não usam mais canudo. Isso aí já é uma consciência de sustentabilidade, pessoal. Outro ponto, né, com relação a exemplos de iniciativas, tem a ver, pessoal, com descarte. Descarte certo, óbvio, né? Para eu descartar certo, eu tenho que ter o quê, gente? Um local exato para descartar. Então, por exemplo, remédios vencidos, baterias, pilhas, né? Hoje a gente já tem que procurar locais para a gente fazer esse descarte. Professora, como assim remédios vencidos? Tem gente, por exemplo, que às vezes vai tomar um xarope. Aí depois de um tempo percebe que aquele xarope venceu. Aí vai na pia mesmo, joga aquele restinho daquele xarope vencido e acha que está tudo certo. Mas não, gente. Aquele xarope ali que você jogou, ele vai para sua rede, né, de esgoto, vai passar por um tratamento ali, mas muitas vezes aquela química, ela vai ficar ali na água, porque não vai ter aquele tratamento adequado para aquela química daquele xarope. Aí, infelizmente, né, aquela química ela vai, né, chegar indiretamente em outra pessoa. Então, não é legal. Com relação a baterias e pilhas, tem sim que se ter um descarte adequado. Você simplesmente não pode jogar no solo, não pode jogar na água. Por quê? Porque você vai estar contaminando. Então, não se pode fazer isso, tá? Economia de energia. Quando a gente fala de economia de energia, né, é mais um ponto aí para a gente pensar, né? Porque, gente, por mais que a gente fale hoje, esteja aquele boom, né, da energia solar, vamos pensar aqui nas questões das usinas hidrelétricas, né? Então, a economia, qualquer usina, né, com relação, qualquer usina que produza energia, ela acaba, gente, gerando resíduos. Então, o ideal é o quê? Que a gente economize energia, porque vamos ter uma menor geração de resíduos. Prosseguindo aqui, outros exemplos de iniciativas, né? Aqui exemplos de iniciativas coletivas. A própria coleta seletiva, né? É um exemplo da iniciativa coletiva. Então, isso aí, gente, a gente tem que estar cobrando dos nossos governantes. Não adianta você na sua casa separar o papel, separar o vidro, separar o metal, separar os plásticos. Se não existe uma coleta seletiva na sua cidade, né? Então, esse aí é um exemplo também de iniciativa, né, que ajuda o meio ambiente, o movimento, né, o movimento sustentável. Outro exemplo de iniciativa aí tem a ver com redução de embalagens, né? A gente já está vendo aqui em grandes redes aí de hipermercados, a gente já vê, né, que eles já não utilizam mais, eles já não dão mais pra gente aquelas sacolas plásticas. Muitas vezes a gente tem que levar da nossa casa uma sacola, ou o próprio mercado, né, eles vendem, né, que a gente fala, essas sacolas para que a gente possa colocar os produtos que a gente compra, consome. Então, isso aí também seria um exemplo de iniciativa coletiva. Sustentabilidade nas empresas e indústrias, né? Que as indústrias e empresas visem mais não apenas o lucro, a economia, o financeiro, mas sim a parte sustentável, o meio ambiente. Então, mais um ponto aí para a gente pensar de exemplos de iniciativas que compreendem, né, essa sustentabilidade. Agora, pessoal, chegou aquele momento, né, que vocês vão ter, né, as orientações para as próximas aulas. Então, na aula 27, é proposto para você um quiz. Isso mesmo, um quiz. Então, nessa atividade, vocês terão a oportunidade de testar seus conhecimentos sobre temas importantes relacionados à sustentabilidade, gestão da água e reciclagem. O quiz, ele consiste em uma série de perguntas de múltipla escolha e cada pergunta com 3 opções de respostas. Você vai ler cuidadosamente cada questão e vai escolher a resposta que considera correta.
mais uma vez aí, né, como instrução, leia com atenção. Então, antes de escolher a resposta, você tem que ler atentamente cada pergunta para garantir que compreendeu o que está sendo perguntado. Aí vem, né, gente? Cada pergunta tem essa opção A, B e C, onde você vai selecionar apenas uma opção dessas e vai dizer qual que você acha correta. Ao final, né, que você marcar essas respostas, você vai anotar essas respostas, pode ser um papel, um documento, para que você possa conferir sua pontuação ao final do quiz, ok? E continuando, vamos lá para a proposta das aulas 28 e 29. Então, nesta atividade, vamos realizar buscas que podem ser em livros, revistas e internet, quando houver, tá bom? Sobre o desenvolvimento de práticas sustentáveis que acontecem no Brasil e no mundo. Só dando uma deixa aqui que eu já falei de bastante prática. Quando eu falei aqueles exemplos ali, ó, do cotidiano, ali a professora meio que já respondeu algumas dessas práticas, só que eu quero que vocês busquem, né, façam além do que eu falei, busquem mais iniciativas. Então, o objetivo dessa pesquisa é que você possa conhecer a maior quantidade possível de práticas sustentáveis que são desenvolvidas nas áreas sociais, ambientais e também na área econômica. Lembrando, né, que tem que envolver esses 3 pilares da sustentabilidade, o social, o ambiental e o econômico. E após a pesquisa, escolha 2 práticas que você considera melhor para poder atender, por exemplo, a sua comunidade na qual eles estão inseridos. Em cima dessas pesquisas que vocês vão ver, você vai poder escolher aí 2 práticas para que você, né, possa considerar que atenda melhor a sua comunidade. De repente, aí, vamos pensar aí, né, eu até falei da questão da coleta de águas pluviais, né, seria um exemplo, mas vamos lá. Aula 30. E por último aqui, gente, nessa aula, vocês vão produzir um vídeo explicando como funciona as práticas sustentáveis que vocês escolheram e dizer como elas podem contribuir na sua comunidade. Então, em cima desse compilado, né, da sua pesquisa, você vai escolher 2 dessas práticas e você vai produzir um vídeo, tá, dizendo o porquê que essas práticas podem contribuir para a sua comunidade. Então, vocês podem estar explicando ela, né, explica a prática e diz o porquê que ela contribui para a sua comunidade, o que ela pode beneficiar para a sua comunidade. Então, pessoal, chegamos ao final da aula 26 e até mais. Nos encontramos nos próximos módulos da trilha Movimento Sustentável. Tchau!